São 6h47. Viva Voz está de volta. Já está na linha com a gente o Thiago Bronzato, diretor da sucursal do Globo em Brasília. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite, Fernando. E boa noite aos ouvintes. Boa noite. Bronzato, a gente viu aí, depois da aprovação do projeto dos agentes de saúde, que era uma tremenda pauta-bomba, o Davi Alcolumbre marcou a análise dos vetos do licenciamento ambiental, do projeto da dívida dos estados, e o governo sofreu derrotas ali bastante significativas nos dois casos. Isso já era meio esperado, uma hora ia ter que votar, mas o timing diz tudo, né? O que está por trás dessa tamanha ira do presidente do Senado? Só a questão do Jorge Messias explica isso? Vera, eu acho que não. Acho que o buraco é mais embaixo. Hoje eu estava falando com alguns senadores ao longo do dia e ficou muito claro que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele acha que o governo Lula passou a tratar o Congresso como uma simples escada para tentar subir na popularidade. Essa é a expressão que o Alcolumbre tem usado aí nos bastidores em conversas com os parlamentares, né? Ele tem dito também que o Planalto ele está sendo desleal ao adotar uma retórica de que o Congresso é inimigo do povo, né? E hoje mesmo, depois do Congresso derrubar esses vetos do presidente à lei de licenciamento ambiental, alguns aliados do presidente Lula começaram a reclamar nas redes sociais, né, dizendo que o Congresso está deixando passar boiada para beneficiar os ruralistas e sacrificar o meio ambiente do Brasil. E exatamente isso tem irritado profundamente o Alcolumbre, que durante a votação, inclusive, ele passou alguns recados de descontentamento com o Planalto, né? Ele reclamou explicitamente das críticas que ele vem sofrendo nos últimos dias por ter pautado esse tema da derrubada dos vetos do presidente e disse que quem dá a palavra final sobre a vigência das leis do país é o Congresso. Um senador me disse que a sensação dessa relação do Planalto com o Congresso é como se o Planalto desse um tapinha nas costas e depois uma punhalada. É importante também dizer que outro ingrediente que tem incrementado bastante essa crise tem a ver com o vazamento que teve hoje ali, de informações que vieram à tona de que o Alcolumbre apresentou uma listinha básica de cargos que ele quer no governo, né? Nessa listinha tem lá a presidência do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, do CAD, da CVM, né? E isso também deixou o Alcolumbre bem irritado e passou a culpar o Planalto por esse vazamento. E, por fim, ele também não engoliu muito o fato de não ter sido comunicado ali pelo presidente Lula sobre a decisão da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal. Alguns parlamentares, o Alcolumbre tem dito que é momento de recolocar o Senado no tamanho dele. E aí foi que ele entrou em modo de pautas-bombas. E agora, diante dessa crise toda, vai sobrar para o Jorge Messias, Bronzato? Carol, falando em pautas-bombas, hoje o senador Everton Rocha, que é amigo do Alcolumbre, foi escolhido para relatar a indicação do Messias ao Supremo. Ele resumiu bem o clima no Congresso. Ele disse que jogaram para ele uma granada sem pino. E por que a indicação do Messias virou uma granada? O Alcolumbre esperava assim, que tivesse alguma margem de negociação ali com o Lula para tentar emplacar o nome do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é amigo e aliado do Alcolumbre, né? Mas o Lula sempre foi dando indicativos que sem chance, que tinha que ser o Messias, que foi advogado-geral da União, né? Que é amigo fiel ali do presidente, né? E aí o Alcolumbre ficou irritado por não ter sido comunicado, de não ter recebido uma ligação do presidente, né? E aí ele marcou a sabatina do Messias para o dia 10 de dezembro, ou seja, deu 2 semanas para o Messias beijar a mão de 81 senadores. Isso gerou uma chiadeira danada aí dos governistas que eles que estão tentando ganhar tempo para o Messias circular no Congresso e amolecer ali o coração dos parlamentares, né? E a estratégia que o governo está tentando utilizar é adiar a mensagem presidencial que oficializa a indicação do Messias, né? O Planalto tem dito, o Messias não mandou a documentação completa, então não tem como a gente mandar a mensagem oficial, mas o fato é que sem essa mensagem oficial,
você não consegue sacramentar o processo da indicação do Messias. Então, o Planalto está tentando amarrar o jogo para ganhar tempo. É claro que em outras sabatinas foram mais rápidas, né? O do próprio ministro Dino durou 17 dias, né? Teve caso, por exemplo, como o do ministro Fux, que durou 9 dias, né? O que acontece mesmo no caso do Messias é que ele ainda não tem a convicção de que ele vai ser aprovado, né? E só para dar uma amostra aí de como está o clima no Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, que foi preterido, ele disse a pessoas próximas que deve, inclusive, adiar uma viagem que ele estava planejando só para votar no plenário nessa questão. E aí, Carol, você tem algum palpite de qual deve ser o voto do Pacheco? Me inclui fora dessa, amigo. Bronzato, uma outra questão para a gente finalizar, que no meio dessa crise haveria a oposição uma janela de oportunidade para destravar o projeto de anistia ou dosimetria no Senado? Pois é, Fernando, está todo mundo tentando tirar uma casquinha aí dessa briga do Alcolumbre com o Planalto, né? E a confusão não para por aí. A oposição está tentando se aproveitar desse tiroteio para convencer o Alcolumbre a andar com um projeto de anistia para tirar da prisão o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus ali da trama golpista, julgada cujo processo foi concluído ali pelo Supremo Tribunal Federal nessa semana, né? Esse movimento de líderes da oposição coincide muito com o momento que eles estão jogando a toalha na Câmara, porque eles estão ali sem saída, não conseguem fechar um acordo para avançar com um projeto. E mais do que isso, né, o líder da oposição ali, o deputado Sóstenes Cavalcantes, ele rompeu com o presidente da Câmara, do Hugo Mota. Os dois se desentenderam e não estão se falando. Aí realmente fica difícil avançar com o projeto lá. E ele correu para o Senado, junto com o apoio de outros integrantes da oposição, começaram a se articular para tentar convencer o Alcolumbre. Justamente porque o Alcolumbre sabe que no futuro ele vai precisar do voto da oposição caso ele queira se reeleger, né? Ele sabe também que há uma perspectiva ali das próximas eleições de a direita ampliar a sua influência no Senado. Então a oposição está jogando isso a favor dela, tentando convencer o Alcolumbre a pautar esse tema. Mas, a pessoas próximas, o presidente do Senado tem sido bem categórico, dizendo que não é uma pauta prioritária agora, neste momento, né, que vai polarizar ainda mais o país. Ou seja, vai ser mais fácil romper uma tornozeleira eletrônica com ferro de soldado que você conseguir inocentar os condenados pela trama golpista nesse momento. Interagir com a tornozeleira. Agora é isso. Exatamente. Segundo a defesa do Bolsonaro, ele tentou interagir com a tornozeleira. Realmente, era um tamagotchi ali. Ele tentou alimentar aquele negócio. Realmente. Thiago, obrigada por hoje. Até semana que vem. Bom fim de semana para você. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês também. Boa noite.